Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Estel, sou da gestão Pulso Latino do CAEL. A nossa gestão é composta por estudantes independentes e parte do coletivo Faísca, e vamos receber hoje, novamente, a professora e os veteranos do japonês, para contarem para os calouros um pouco da habilitação. Como eu venho dizendo, essa semana tem sido atípica, né? Tipo, esse ano tem sido atípico por conta da pandemia, que já deixou mais de 150 mil mortos só no Brasil. A gente viu aí diversas mudanças que aconteceram, questões sobre o ranqueamento para os calouros, né? Que é uma coisa que define a graduação de vocês, né? E por isso nós do CAEL defendemos, junto com vários estudantes, por cartas abertas que impulsionamos, abaixos assinados organizados pelos alunos, que não só não se considerasse as notas do primeiro semestre, mas também que não houvesse ranqueamento esse ano, né? Afinal, ano difícil. Hoje a gente vai ter a presença da habilitação que a gente viu ano passado, né, sofrer muito com a falta de professores, que é o japonês, e está numa situação bem crítica. O professor e os alunos podem até colocar mais. E é preciso ressaltar que não é a única habilitação que sofre, né, com o congelamento das contratações. Na verdade, bastante habilitações têm sido atingidas por conta do sucateamento da educação, que ocorre não só na USP, mas a nível estadual e nacional também. E essa falta de professores é um dos motivos para que haja o ranqueamento, né? E aí nem todos os alunos conseguem estudar a habilitação que quer. Então, é muito importante a gente questionar, né? E é por isso que nós do CAEL a gente se coloca muito contra. E aí, esse ano mais complexo, nossa vida é difícil há vários meses, né? Muitos de nós estamos perdendo os empregos, com a dificuldade do ensino remoto também, que foi instituído de cima para baixo pela direção e pela reitoria. Dificuldade não falta, né? E aí, por isso, a gente fez essa Semana das Habilitações ouvindo muito, tanto as necessidades dos alunos calouros, quanto também ouvindo bastante os professores e também os veteranos, que se disponibilizaram para contar sobre as habilitações. Inclusive, a gente deixou, tem vinculado nas nossas redes, pequenos vídeos mais resumidos sobre cada habilitação. Então, se vocês acessarem lá e não puderem ver essa live, enfim, tem lá um pouquinho sobre cada habilitação. E também essa live vai ficar disponível para que quem não pôde assistir ou quem quiser ver novamente, vai ficar disponível nas redes do CAEL. Então, hoje, a mesa vai funcionar da seguinte maneira. A professora Lica vai falar primeiro, né? Depois eu vou passar a palavra para os alunos Tomás e para a Lissa, para eles falarem um pouco pelo ponto de vista dos estudantes, né? Infelizmente, devido a alguns imprevistos que teve com os participantes da habilitação do árabe, a gente teve que adiar para o dia 30, que vai ser na sexta-feira, às 18 horas. Então, a gente pede, por favor, a compreensão de todos vocês e que ajude a gente a compartilhar essa informação também. Então, eu vou passar a palavra para a professora. Ok, Esther, muito obrigada. Eu vou colocar aqui.
tudo bem? Eu não sei quantas pessoas estão assistindo a gente, mas sejam todos bem-vindos. Eu vou compartilhar a tela para apresentar rapidamente. Eu tenho 15 minutos, pessoal, para apresentar o curso de japonês. Vamos ver se vai dar tudo certo. Agora aqui. Ok. Opa. Só para ter certeza, Esther, tá passando? Tá aparecendo o vídeo? O Sim, PPT? professora. Tá, né? Tá bom, então. Então eu vou começar. Ah, é um vídeo? Vídeo Perdão. não, desculpa, é um PowerPoint. Ah, tá. Então, é um PowerPoint. Então, tá. Eu vou apresentar o curso de letras japonesa dentro de um contexto que é dentro da Universidade de São Paulo, né? No caso do Departamento de Letras Orientais. Para a gente ter uma ideia, eu acho que eu vou começar a falar exatamente de um ponto de vista que eu acho que é um dos mais importantes para quem vai fazer o cursar, né, um curso universitário, é a atuação profissional, né. Então vamos ver, por exemplo, o que que nós vimos nesses anos todos, né, onde que os nossos alunos, os que se formam, eles estão atuando hoje, né. Então nós temos, dentro da área acadêmica, digamos assim, muitos docentes e pesquisadores já estão, trabalhando em universidades não só, estaduais, como também as federais. Nós temos muitos professores da nova geração, inclusive da Universidade Federal do Rio, de Brasília e mesmo da UFAM, que são alunos, ex-alunos nossos, né? Desculpa, do Paraná também, né? Que eram alunos nossos e que hoje estão lecionando, são docentes de universidades. Né? Fora pesquisadores que não só atuam nas universidades, como também fora do Brasil, né? Em centros de estudos ligados à universidade da qual eles foram fazer uma bolsa, um intercâmbio e acabaram é, desenvolvendo os estudos por lá. Né? Então, nós temos essa ampla formação de pesquisadores e especialistas nos assuntos ligados aos estudos japoneses, porque nós temos um currículo voltado principalmente para pesquisa. Cada universidade do Brasil, né, que tem o curso de letras, ela tem um foco diferente. Isso acho que é muito importante deixar muito claro, né? Por exemplo, Brasília e o Rio Grande do Sul, eles são mais voltados para tradução. O da Federal do Rio e de Assis, por exemplo, eles são mais voltados, e o do Amazonas são mais voltados para o ensino. E nós, da USP, somos voltados essencialmente para a pesquisa. Né? Razão pela qual eu comecei a citar essa área mais acadêmica. Então, nós normalmente somos o celeiro de muitos futuros professores que vão atuar em universidades não só brasileiras, mas como internacional. Fora isso, nós temos também a atuação dos alunos, dos formados em instituições de ensino particular, então em redes, né, empresas particulares, escolas de língua e também no CEL, né, aquele das escolas estaduais. Nós também temos centros de línguas, muitos alunos atuando hoje nos centros de língua lá da Unicamp, da UEL e do Ceará. Né? E também nós temos tradutores já de literatura que estão em formação, alguns já estão atuando, temos uma geração agora vindo, alguns até se aventuram, digamos assim, na área de intérprete junto com tradução, né? Uma coisa meio que acaba levando a outra. E fora isso, nós temos um amplo número de pessoas que trabalham como autônomos mesmo, né? Não filiam necessariamente a empresas ou a escolas de língua particular, mas tem o seu próprio método, acaba criando o seu próprio jeito de ensinar, né? Então, essas pessoas atuam como, por exemplo, dando aulas de português para japoneses, né, para executivos japoneses, para empresas japonesas, ou ao contrário, né, dar uma aula de japonês dentro das empresas japonesas. Né, eles são contratados com cursos e acabam desenvolvendo dentro
especificamente para aquela empresa e para aquele momento, do objetivo que aquela empresa tem em relação à língua japonesa, né. Aí outra coisa importante para a gente lembrar é que nós temos grandes empresas atuando aqui no Brasil. Então tem muitas vezes os alunos acabam, entrando nessas empresas como secretárias bilíngues ou auxiliares, às vezes começam a entrar na empresa por essa via e acabam desenvolvendo trabalho de tradução técnica e outras coisas que precisam usar a língua japonesa de algum modo dentro dessas empresas, né. Então nós temos 500 empresas japonesas atuantes de maior visibilidade aqui no Brasil, né. E não esquecendo que o comércio entre o Brasil e o Japão, né, apesar de toda a crise, ela teve sempre um patamar, né, uma certa importância dentro da economia brasileira e japonesa. Aí nós temos uma vertente cultural muito forte, né, tanto que nós temos a Japan House, que isso demonstra que no mundo temos 3 locais, né, na Inglaterra, no Los Angeles e no Brasil, aqui em São Paulo, né. Então nós temos vários festivais, vários, eventos que promovem, né, de algum modo, a cultura japonesa. E isso também é importante a gente deixar bem claro que isso significa que existe todo um interesse, uma motivação em relação à língua japonesa, né, que tem uma relação muito direta. Muitos de vocês provavelmente, né, já tiveram interesse pelo japonês, em algum momento da vida, talvez por esse contato com algum anime, um mangá, né, ou por gostar de concursos de cosplay, né, etc. E nós temos esse Festival do Japão, que é anual, esse ano, infelizmente, por conta da pandemia, não deu para, né, se realizar, mas diz que ano que vem vão fazer, em julho. Mas, de qualquer modo, isso significa que anualmente existir um festival do Japão significa literalmente que existe uma repercussão muito grande dos assuntos japoneses na sociedade, brasileira, digamos assim, né. Esses festivais do Japão não ocorrem só em São Paulo, mas em todas as partes do Brasil, né, em maior ou menor, grau, né. Bem, aí vou falar um pouquinho então do curso de japonês, né, aqui da USP. O total é 55 vagas. A Esther comentou agora essa questão do ranqueamento e realmente isso acaba, dificultando, né, algumas pessoas a entrarem no curso. Nós oferecemos de manhã e à noite, como vocês já devem ter ouvido falar, né, dentro do departamento de letras orientais, o japonês é o único curso que, ainda conseguimos, né, oferecer o curso de manhã e à noite, né. E nós já somos uma velha senhora de 57 anos, porque é um curso muito antigo, é o primeiro do Brasil, né, que foi fundado em 63, e também somos o único, que tem a pós-graduação em língua, literatura e cultura japonesa a nível de mestrado no Brasil e América Latina. Então isso significa que, essa quando eu comentei com vocês que nós somos o celeiro, muitas vezes, né, dos primeiros dos pesquisadores de língua japonesa, dos assuntos japoneses, é porque nós temos a pós-graduação, né, reconhecida pelo Japão principalmente. E aí dentro dessa estrutura, né, do que vocês iriam estudar para poder, se formar de uma maneira ampla e poder atuar no mundo, digamos assim, né, nós temos um currículo novo desde 2017, né, que nós estamos em fase de estávamos em fase de transição, digamos, do currículo anterior para este novo curso, e a partir deste ano, sim, nós conseguimos implantar de vez, né, o nosso curso novo, que agora é estruturado da seguinte maneira, né. Então nós temos a língua japonesa em 6 semestres, a clássica, aliás, esse é um detalhe importante, a USP é a única universidade que oferece o curso de literatura e língua clássica no Brasil, na verdade na América Latina,
né? Então, quer dizer, para quem vai trabalhar com assuntos do clássico, nós somos a única universidade que oferecemos esse conhecimento, digamos, básico para você poder trabalhar com essas ferramentas. Então, nós temos a língua japonesa clássica, que é oferecida no segundo semestre, e a literatura nós temos dividido em 2 anos, na verdade, 4 semestres, e 1 ano de literatura japonesa clássica. Né? Então, no total, são 6, né? São 6 semestres de literatura. Nós começamos com a moderna e contemporânea e depois avançamos para a clássica. E aí nós temos também as disciplinas de cultura japonesa 1 e 2, né, que também dão um panorama, né, do que é a história e a cultura japonesa. Aqui uma observação importante. A língua japonesa moderna 1 e 2, tudo o que está escrito, está pintadinho, né, colorido de azul, são as optativas. Então, nós oferecemos como disciplina optativa a língua japonesa 1 e 2, a literatura 1 e 2 e a cultura 1 e 2. Né? Os demais são só para quem fizer realmente a habilitação em japonês. Outra coisa, acho que muito importante aqui, é essa questão que eu coloquei do lado esquerdo, dentro do quadradinho vermelho, né, sobre a análise, descrição e explicação do fato linguístico e literário, reflexão crítica. Então, a gente não pode achar que dentro da Universidade de São Paulo nós vamos ter um tipo de ensino que é normalmente direcionado para a fala, né, escrita, no sentido como as escolas de língua costumam oferecer. Né? Nós tentamos trabalhar a língua como um fato, por isso que eu coloquei o fato linguístico, a gente tem que pensar, refletir sobre a língua. Né? Então, é uma abordagem um pouco diferente, mas que no final chega, né, nos finalmente, né? Quer dizer, não é uma questão isolada, na verdade. A gente aprofunda a língua para poder ensiná-la como uma língua estrangeira, ok? Aí nós temos aqui algumas coisas bem específicas do curso, né, que está relacionado com o curso japonês, que é a Casa de Cultura Japonesa. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de passar lá, ou né, entrar antes da pandemia, né? Nós temos essa Casa de Cultura, que foi construída em 68, e lá nós temos o Centro de Estudos Japoneses no segundo andar, né? E nós também temos a maior biblioteca, na verdade, da América Latina, hoje com 55 mil exemplares sobre assuntos japoneses. Né? Então, quer dizer, é um local muito importante para pesquisadores, né, para vocês alunos que vão fazer pesquisa, né? E é importante lembrar que nós também temos uma revista de estudos japoneses, eu coloquei o site aqui, né, que vocês podem, os 42 volumes estão disponíveis online, para vocês saberem que assuntos são estudados, né? Dentro do que a gente chama de estudos japoneses. E temos um encontro muito importante, né, que já vem ocorrendo há muito tempo, mas que agora, ano que vem, nós vamos fazer em Brasília, né, que é o Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil e Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa, que juntam todas as universidades do Brasil, né, para a gente trocar ideias, ver os estudos, né? É um congresso já tradicional, digamos assim, e que ele é itinerante, né? Então, cada 2 anos a gente muda para uma universidade. Então, ano retrasado foi aqui na Unicamp, né? Nós juntamos USP, Unicamp e Assis, todas de São Paulo, e acolhemos todos. E agora, ano que vem, nós vamos para Brasília, todos nós, né? Então, nós temos esses encontros. Também uma coisa muito tradicional é o encontro de pós-graduandos da USP, né, que já também está sendo, já virou tradicional, e onde a gente tem a oportunidade de apresentar as pesquisas em andamento, inclusive, né, dos alunos.
Agora nós temos também o cursos de extensão e difusão cultural. Então, dentro desse curso, nós temos 2 cursos, assim, que são tradicionalíssimos, já tem 30 anos inclusive, né, que é o de Ikebana, né, o arranjo floral e a cerimônia do chá, que normalmente era de sábado, e infelizmente agora as 2 estão, né, não podem ser oferecidas por enquanto, mas, as de arranjo floral e a Ikebana é de sexta-feira, sempre na hora do almoço, e a cerimônia do chá é de sábado, das 9 às 11, né, então são 2 cursos anuais, né, que dão certificados, etcétera, mas é importante esses cursos porque, introduz, né, o aluno a essa coisa mais cultural que é de prática, sabe, não é uma coisa só teórica, você aprende a trabalhar espaço, tempo, né, essa essa questão de focar, né, essa coisa estética, então tem vários elementos que você vai desenvolvendo através da arte, né, é um modo de você até sentir, como a gente fala, né, a cultura japonesa. Nós temos também o centro, dentro do Centro Interdepartamental de Línguas, que nós temos ali a Casa de Cultura Japonesa no subsolo e as salas de aula são no primeiro andar. Nós temos o curso de japonês, que é um complemento ao nosso curso da letras, né, esse que eu acabei de falar. Então, quer dizer, o que nós não vemos na parte da faculdade da habilitação, nós temos a parte aqui, dentro do centro de línguas, esse japonês mais básico, que normalmente a pessoa, às vezes, até vem com, acho que essa ideia de aprender isso. Nós vamos vamos além disso, vamos desenvolver alunos que sejam capazes de fazer materiais didáticos, desenvolver método, na verdade a gente vai um pouco além, e aqui é um pouco a prática, né. Então nesses cursos do centro de língua, nós temos japonês, o elementar e básico, né, que é o que normalmente tem nas escolas, fora, né, as particulares. Nós também temos o curso preparatório para o exame de proficiência, aqui uma observação importante, né. Normalmente como nós vamos ter muitos intercâmbios, oportunidades de intercâmbio, nós temos esses cursos, um pouco para direcionar os estudos para a pessoa focar um pouquinho mais naquela coisa mais básica, premente, para ela poder viver no Japão. Então, normalmente as escolas japonesas, desculpa, as universidades japonesas, elas exigem pelo menos N3, né? E lógico, o ideal é N2, mas normalmente os nossos alunos ficam entre N3 e N2. Aí quando eles vão para o intercâmbio, acabam voltando com N2, N1. N1 é a proficiência máxima, né? Então, quer dizer, o mínimo necessário, né, digamos assim, eles conseguem fazer aqui, né? Complementando as duas coisas. Aí nós temos também, para quem vai trabalhar com pesquisa ou tradução, alguma coisa assim de texto, nós temos esses cursos de prática e compreensão de leitura do japonês. E também redação em japonês para os universitários, porque quem vai para o Japão, eles vão precisar escrever monografias, etc., né? Então, nós temos um curso que já prepara minimamente o aluno a conseguir se expressar em japonês, em termos acadêmicos. Tá? Aí nós temos algumas oficinas que são sazonais, agora estão meio paradas, não tem como, mas normalmente, dependendo do ano, a gente traz algum, por exemplo, só para kanji, só para ideograma, sabe? Então, nós temos, dependendo do ano, né, nós temos algumas ofertas específicas. Aí nós temos também pesquisas, que eu acho que é muito importante, como eu comentei para vocês, a USP ela é muito focada nessa questão de pesquisa, né, para formar mesmo pessoas capazes, né, de desenvolver pesquisa não só a nível nacional, mas principalmente internacional. Então nós damos muita força para a questão de iniciação científica, e nós temos, lógico, fora as iniciações científicas com bolsa CNPq, FAPESP, nós temos uma que é nossa, que é essa de província de Toyama, que são 5 bolsas anuais, que nós fazemos uma seleção só entre os alunos de letras japonês,
E, como é uma bolsa anual, né, normalmente e são 5, hoje, por exemplo, é $200 por mês que o aluno ganha de bolsa. Bem, hoje o dólar está alto, então acho que é até meio animador, né, falar assim, mas normalmente a base é em dólar, porque quem financia essa pesquisa é essa província de Toyama, né. E nós temos também os TGIs, que são os trabalhos de final de curso, e também temos, bolsistas PEG, PUB, né, normalmente tem sempre alguém do japonês, que é agraciado com essas bolsas, né. Nós temos então também vários grupos de pesquisa, temos 2, na verdade, de tradução literária, também temos esse grupo de pesquisa DAISY, que a gente fala de elaboração de material didático, é um grupo que é interinstitucional. Nós temos, convênio, acadêmico com a Kyoto University, Osaka University, que estão fazendo conosco, nós temos uma equipe aqui, que estamos começando a fazer esses estudos, né, inclusive, para quem tem problema de dislexia e, enfim, com vários outros problemas de leitura, escrita, e estamos desenvolvendo alguns materiais específicos com o Japão. E, nós temos também, esse projeto Ensino-Aprendizagem de Língua Japonesa Extramuro, que é coordenado pela professora Leigo Matsubara, e estudos Nikkeis, né, que tem a ver com as questões nipo-brasileiras, digamos assim. Então, nós temos vários grupos, né, tem os dos professores em particular, que também se estão meio que relacionados a essa questão de pesquisa no âmbito da língua, literatura e cultura japonesa. Então, vocês precisam, na verdade, ter em mente que, como nós temos essa preocupação de criar pesquisadores, então nós sempre vamos querer conciliar, digamos assim, os conhecimentos para que o aluno consiga, de fato, desenvolver um tema, um assunto da qual ele se torne um especialista. Outra coisa, então, agora falando de bolsas de estudo, tá acabando, viu, gente? Ó, bolsas de estudo, né? Nós temos vários, né, convênios ativos, né? Só parou agora por conta da pandemia, mas nós já temos a sinalização de todos estes, estas universidades já falando que ano que vem, né, já estão reabrindo as oportunidades para acolher nossos alunos, né? Então, sobre isso eu vou deixar para os alunos comentarem mesmo, que eu acho que é melhor, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia, essas são algumas, nós temos várias outras, inclusive algumas que tá para acontecer. Então, só parou realmente por conta da pandemia, senão teríamos muito mais. Cultura e extensão, então, naquela linha, fora aqueles 2 cursos que eu comentei com vocês, né, de ikebana, né, de arranjo floral e chá, nós temos aqui algumas coisas que costumam ser sazonais, né, mas o mangá em particular, é um que deixou de ser, meio que sazonal e provavelmente vai fazer parte mais como vai virar uma tradição, digamos assim, né. Porque nós já estamos acho que na quarta edição ininterrupta. A gente ia fazer só uma vez, mas aí a gente viu que tinha uma lista de espera de mais de 50 ou 60, chegou a 120 pessoas, na lista de espera. E todo semestre que a gente abria também estava acontecendo a mesma coisa. Então, desta vez, ano que vem nós vamos reabrir agora, online. Aí não vai ter essa questão, né, pelo menos não vai ter aquela limitação de pessoas. Então a professora ensina desde o começo, mas para quem gosta de mangá, eu acho que é um curso que vale a pena. Que mais? Nós promovemos justamente por conta da questão da pesquisa, muitos e muitos, muitos, muitos eventos, né. E nós normalmente essas são nessa foto em particular, a professora Kino, que foi convidada lá da Toyo University, ela é o do lado direito, né, de cabelo, que tá mais à direita.
a do meio são a Bárbara, né, a Tieme, são 2 alunas nossas que, elas foram a intérpretes do evento. Nós aproveitamos os eventos, não só para fazer a tradução dos PowerPoints, dos materiais que esses professores japoneses trazem, mas também alunos que querem se desenvolver como intérpretes e querem começar a sentir na prática ali. Eu normalmente tem sempre os professores ali para ajudar. O intuito é justamente se o aluno se perder ou acontecer porque está nervoso, não conseguir, nós estamos lá para dar o feedback, assim, feedback não, como a gente fala, a gente dá o back, né? A gente ajuda, porque já desde o início fica muito claro que a intenção é um estudo, então não é profissionais, são futuros profissionais, né? Agora TM, elas já são, hoje já são, né? Mas na época era a primeira vez, então, mas tem que ter esse, né, esse enfrentamento. A gente acha importante essa vivência na prática. E não só no dia do evento, mas antes, né? Então, antes a gente encontra com todos os professores convidados, envolvemos os alunos que vão fazer intérprete, vão fazer tradução, para fazer uma confraternização, para eles perguntarem dúvidas sobre o conteúdo, enfim, para ensinar desde o começo até o fim, né? Como é que funciona essa parte acadêmica, né? De intérprete, de tradução também, né? Faz parte do conhecimento que eles precisam ter. E aqui nós temos também convidados que são nossos alunos que foram para o Japão, desenvolveram pesquisas que não tinham no Brasil. O Rafael é pioneiro, justamente. Ele foi estudar, né, light novel, que não tínhamos esses estudos ainda no Brasil. Temos vários outros agora estudando coisas totalmente que ainda não tem ainda no Brasil, divulgação, justamente porque esse lado pesquisador, né? Então ele agora está fazendo, ele foi fazer mestrado, acabou, enfim, sendo convidado e agora continua lá fazendo doutorado. Então, quer dizer, muitos deles acabam ficando 5, 6 anos lá, meio que estudando, fazendo pesquisa em universidades. E aqui no Brasil também, como eu vim falando dos eventos, não só dentro da USP, como vocês viram, esse que eu, né, que eu falei, que a gente pega alguns alunos que querem desenvolver, né, essa parte de intérprete, tradução acadêmica. Nós temos também eventos fora da USP, né? Então, por exemplo, a gente com a Fundação Japão e a Cinemateca, nós elegemos um escritor, né? No caso foi Yukio Mishima, e nós fizemos uma mostra de cinema, rodas de leitura, performance, palestras e rodas de leitura envolvendo os nossos alunos da USP. Então, alunos que fizeram iniciação científica sobre o Yukio Mishima foram convidados para participar e fazer as rodas de leitura e participar de algumas palestras, para eles serem envolvidos no assunto e divulgar o que eles aprenderam, que esse é o objetivo do pesquisador, né? Você aprende e divulga esses assuntos. Aí nós temos outros aqui, né, sempre relacionados à pesquisa, são todos os pesquisadores nossos que estão envolvidos, né, e tem o professor, esse professor é um professor que veio trabalhar um assunto muito específico, que temos a professora Elisa, que é especialista nessa área do século XV e XVI dos jesuítas no Japão, né? E ele foi convidado como professor visitante e ele acabaram que a professora Elisa e ele descobriram um dicionário inédito, que só existe 4 no mundo desse período, que estava aqui no Rio de Janeiro. Então, era o dia da apresentação deles sobre esse evento que foi mundialmente conhecido. Aqui, só para não dizer que a gente só estuda, certo? É importante a gente saber que o estudo tem que estar equilibrado aqui com a parte social, né? Aqui é um professor da Yale, que nós fizemos agora convênio, que ele estuda literatura brasileira também, né? Na verdade. E ele também estuda, ele dá aula de literatura japonesa também.
E aí ele veio para o Brasil fazer uma palestra para nós, aí a gente meio que faz a confraternização, né? É aquela coisa de vamos experimentar um quindim, umas coisas brasileiras, tal, etc. Aqui eu vou apresentar já uma parte da equipe de professores, a professora Leica de óculos, a professora Elisa, né? Aí eu, lógico, e o professor Yeio. Sempre está comendo, né? Também temos um contato muito importante por conta da literatura. Toda vez que vem alguma escritora, alguma pessoa assim que trabalha, que tem envolvimento direto com obras literárias, nossos alunos se envolvem nesse tipo de evento. Nós tivemos dois eventos importantes, né, palestras da escritora Kanae Minato. Aí nossos alunos tiveram a oportunidade de assistir a palestra e conversar com ela, inclusive alguns alunos já se prontificaram a fazer as próximas traduções dela, enfim, assim, esses assuntos ligados à literatura e à publicação e divulgação aqui no Brasil. Aqui foi o dia que nós fomos encontrar com a Kanai, lá no Japan House, né? Aqui estão alguns dos alunos, né? A professora Neide aqui, eu já queria aproveitar, não sei se você consegue ver o visor, mas ela tá de blusa marrom, com umas flores, né? A professora Neide é professora de literatura da casa. Aqui embaixo, sentados, está a própria escritora, Kanai Minato, e do lado direito temos uma pesquisadora que ficou há um tempo aqui conosco, que estuda literatura feminina, enfim, né? Ela é especialista também. E o nosso aluno aqui do meio Yudi, né? Aqui nós temos também a escritora Yoko Tawada, que esteve no Brasil, né? Nós também, nossos alunos participaram diretamente a conversar com ela, inclusive ela se dispôs a reservar um dia para falar só com os nossos alunos e comentar sobre a obra dela, sobre as escritas, né? Como é que é esse universo de escritora, enfim, né? E ela também traduz do alemão, porque ela mora na Alemanha. Foi uma das indicadas ao Prêmio Nobel nesse ano que ela estava. E nesse dia que a professora Neide está conversando com ela, e do lado de cá tá os nossos alunos, a gente estava apreensivo porque estava para sair o resultado do Nobel, mas infelizmente ela não foi contemplada. Mas a torcida era grande. E aqui, os demais professores, nós temos aqui a professora Junko, não sei se dá para ver mesmo, aqui a terceira do lado direito, né? Tem um professor de vermelho, tem um segundo que é um professor visitante, depois vem a professora Junko e a professora Nana lá no fundo do lado direito, essa professora aposentada, que nos ajuda a dar aulas de literatura japonesa, que ela é especialista no período Heian, século XI, XII, né? Do lado esquerdo tem logo na frente o professor Wataru Kikuchi, que é nosso professor, mais um dos professores. E aí nós temos os professores lá do fundo do lado esquerdo que vieram justamente num encontro, num evento que foi realizado na Fundação Japão e juntamente com a USP, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia de que nós recebemos anualmente vários professores, pesquisadores, para justamente termos esse intercâmbio, né, de assuntos para poder conversar. Começou hoje, na verdade, a contratação de um professor temporário, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, que isso vai ser para nós muito importante. Somos só 6 até agora, então pelo menos agora vamos ter a ajuda de mais um. Ok? Bem, ficou meio longo, mas eu agradeço a atenção e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou interromper aqui um momentinho. Obrigada, professora Lica. Agora eu vou passar para os alunos, para a Alissa e para o Tomás. Uhum. Só uma coisa, mandaram várias questões aí, depois que vocês falarem, eu vou ler para vocês, tá bom? Tá bom. Eu vou desligar o microfone agora. Muito obrigado, amiga. Acho que eu vou começar falando, tudo bem, Alice? Tudo bem, fiquem à vontade, Tomás. Então,
Boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Meu nome é Tomás, eu estou no 4º ano japonês, 5º ano da letras. Sou um estudante do japonês e acho que a gente vai começar falando um pouco da nossa experiência particular, algumas impressões e o que a gente conversa com nossos amigos, o que se acha do japonês. Porque assim, em geral, quando você tem essas perguntas no grupo, as respostas tendem a ser um pouco polarizadas, né? Então tem gente que fala que o japonês é a melhor coisa que existe desde o pão fatiado, tem gente que fala que é dantesco, que é só sofrimento, e em experiência individual pode ser as duas coisas, mas em geral, assim, é uma coisa sempre entre. Acho que toda habilitação exige um certo esforço. Quando você vai para o japonês, você tem que ter a noção que é uma língua completamente diferente do português, né? Isso, em outras línguas, a maioria do departamento de letras orientais, então você vai aprender cirílico, árabe, chinês, você vai ter que lidar com você vai ter que se realfabetizar, né, nessa nova língua, e aí daí começar todo o processo para conseguir acompanhar literatura, essas coisas. Então, assim, tem que ter essa noção. O japonês ainda é particular que tem um sistema de escrita provavelmente menos intuitivo que existe, até a forma como se eles desenvolveram, pegando do chinês, é uma coisa bem complexa. Então, tá, você lida, temos o japonês. Eu sou um aluno que eu entrei sabendo absolutamente nada. Tudo que eu sei, na hora de decidir minha habilitação, eu queria experimentar uma coisa que poucos lugares oferecem. Acho que, como a Lika demonstrou bem, tem muitas oportunidades que você vai ter aqui fazendo habilitação japonês que só existem aqui. Então, pós-graduação, né, só na América Latina que você vai conseguir fazer um mestrado em língua japonesa por aqui. Então, eu decidi no japonês. Então, eu não sabia nada. E assim, eu gosto de dizer que assim, é possível sempre acompanhar. Tem muita gente que tem dificuldade no começo, tem gente que acha que é necessário fazer um curso antes. Da minha experiência, assim, não é uma coisa que faz mal, mas também é possível fazer sem. E por muitas e muitas ruelas de sofrimento, a gente consegue chegar junto no final do curso. Vou passar a palavra para a Alice, para ela se apresentar também, e depois falamos mais. Boa quase noite, pessoal. Eu sou a Alissa, eu tô no 6º ano da letras e no quinto ano do japonês, né? Eu vou fazer língua 6. E não, calma, tô perdida. Bom, é isso, eu tô no 6º ano da letras. E o que eu fiz, assim, minha trajetória foi um pouquinho particular, porque eu decidi terminar todo o português primeiro, e agora eu estou só com o japonês, livre, leve, solta e focando na vida. Isso é bom, por um lado, mas não sei se funciona para todo mundo. Como o Tomás falou, você tem que se realfabetizar. Então, quanto mais cedo você aprender pelo menos os alfabetos, melhor. Então, se você já pretende entrar no japonês, já começa a dar uma lida, a tentar entender. Tem muitos cursos no YouTube que ensinam a alfabetização do japonês, tem vários truques legais para você aprender os sons. E isso vai te ajudar bastante, porque apesar das línguas orientais começarem do básico, básico mesmo, é um processo de alfabetização muito rápido. Então, muita gente sofre no primeiro ano e muita gente desiste do japonês justamente por causa desse processo de alfabetização. Então, a gente sempre vem na semana de habilitações para incentivar as pessoas que têm interesse a fazer o japonês e já começarem os seus estudos. E eu fiz assim, eu terminei primeiro o português e agora eu estou focando no japonês porque eu tenho mais tempo de estudar. Eu faço habilitação dupla, português e japonês. E não é fácil quando você tem que trabalhar e fazer a habilitação dupla. É bem difícil, assim, conciliar tudo. Mas dá. O que os professores cobram é o que eles ensinam. Então, se você não fizer o curso por fora, ainda assim você consegue acompanhar normalmente o curso de japonês da USP.
mas eles não focam tanto em conversação e como é que se diz? Em escrita, esse tipo de coisa, eles são mais análise mesmo e estudo. Então, muita gente prefere fazer um curso por fora depois para aumentar um pouquinho o nível. Mas eu comecei sem saber nada também, igual o Tomás, e eu não tive assim, uau, foi impossível acompanhar. Não, já estou em língua 6 e até agora tudo bem, tudo bem, sem nenhum problema assim muito grande. E outra coisa que eu aconselho vocês é em questão de professores. Tem professores que são muita gente ama, tem professores que muita gente não gosta. O único consenso é que a Lika é maravilhosa. Esse é o único consenso do curso de japonês. Mas não vá pela cabeça das outras pessoas. Conheça os professores, converse com eles e tire as suas próprias conclusões. É isso. Quer falar mais alguma coisa, Tomás? Fica à vontade. Eu vou... Acho importante falar um pouco de... Tem uma tendência geral no curso que é isso. O primeiro ano é um ano de alfabetização, que dependendo do indivíduo pode ser super tranquilo ou pode ser a parte mais difícil do curso. Depende muito da pessoa. O primeiro ano é notoriamente mais estruturado. Então, tem um livro, uma apostila que segue. Você tem aí para mostrar, eu vou pegar aqui, que é um segundo, que é esse livro aqui, se chama Estruturas e Expressões Básicas da Língua Japonesa. E o primeiro ano ele vai seguindo isso, os professores vão apresentando tópicos, tem um modelo meio um pouco mais escolar de fazer tarefa, apresentar. E é nessa questão, então, tem alfabetização, tem ensino de estruturas básicas com base em um programa bem definido. Então, dependendo do indivíduo, muda a dificuldade. Para algumas pessoas, essa é a parte mais difícil. Para outras pessoas, o segundo ano é mais difícil porque deixa de ter essa estrutura. O segundo ano começa a ter discussões mais profundas sobre a língua. No segundo ano que entra a literatura também, começando com panorama, depois entrando nos movimentos específicos. Normalmente o terceiro ano, que são as últimas duas, línguas 5 e 6, é o que as pessoas que estão lá já estão mais familiarizadas com a língua, já estão mais tranquilas também. Então, assim, tem gente que acha que o primeiro ano é muito tumultuoso, mas depois fica super tranquilo. Tem gente que acha o primeiro ano super tranquilo, o segundo é difícil, mas depois consegue. Acho que fala aquela coisa, é uma experiência que varia um pouco, mas eu acho importante dizer que dos professores também, como a Lika universalmente é maravilhosa, tô aqui só para ver ela quase, brincadeira, mas os professores, você vê que eles, assim, até pela pouca, o quanto eles trabalham é uma coisa que eu sempre fico impressionado de ver. Eu ficava bastante na faculdade manhã até noite, era de manhã eu encontrava o professor, de tarde eu via ele na casa de cultura, de noite eu encontrava o professor, eu falava, meu, como é que esse cara, como é que eles vivem? Porque eles estão batalhando bastante para manter esse curso e, no geral, assim, métodos de ensino, ponto debativo, mas de todos os professores eu sinto que eles têm uma vontade muito grande que os alunos consigam superar o que é aprender japonês e entrar para virarem pesquisadores, para poderem ajudar no curso, para isso. E acho que uma última coisa que acho que também é importante falar é que dentro do os próprios alunos do japonês, eles têm nos últimos anos se organizado para se ajudar, primeiro ajudar uns aos outros, distribuindo conteúdos. Tem alguns coisas como o Hanashikai, que é um grupo de conversação que tinha com os estudantes estrangeiros, era organizado pelos alunos. Esse ano estava meio parado, porque é um ano atípico, mas se tudo der certo, vai voltar ano que vem. E acho que tem o Marcelo está fazendo um manual que ele vai distribuir para quem tem interesse. Acho que logo, talvez, não sei se alguém viu a divulgação, talvez ele ainda vá divulgar. Então, assim, tem muito. É uma habilitação que o pessoal é bastante unido, assim, eu vejo, para tentar se ajudar. Não é uma coisa tão competitiva. A ideia é que a gente tenha cada vez mais pesquisadores japonês, poder aumentar talvez o curso eventualmente. E acho que é isso, na verdade. Alice, quer mais acrescentar alguma coisa?
Isso eu ia falar, que a gente tem, além do Hanashikai, tem o karaokê da habilitação, que a gente se reúne para ir no karaokê cantar quando podia, né? Espero que a gente retorne aí essa confraternização que a gente fazia. E a gente sempre tem bastante contato com os intercambistas também, o que é ótimo para a gente aprender a cultura com eles, né? E eu fiz pesquisa na faculdade e em literatura, na área de literatura, como TGI. Eu posso dizer que os professores são bem abertos a diversos temas que talvez não sejam considerados tão comuns no meio acadêmico, mas eles estão sempre abertos para os alunos trazerem material, trazerem ideias, trazerem coisas novas para a gente estudar no meio acadêmico. E contanto, é claro, né, que a sua ideia esteja bem estruturada e você tem uma base do que você quer fazer. Eles estão sempre muito abertos a orientarem a gente. E quanto ao intercâmbio, eu posso falar que a gente tem várias bolsas para intercâmbio também. No momento, os intercâmbios estão parados por causa do corona, como a professora Lika falou, mas no ano que vem a gente já pretende retomar. Eu sou uma pessoa na lista de espera para ir para Kanagawa, que eu recebi bolsa da USP para ir para lá. Aí nós temos a bolsa da USP, que é da Alcane, temos a bolsa MEXT, que é do governo japonês, temos a Paz Nakajima, também do governo japonês, e então o curso de japonês, assim como os outros, mas principalmente a gente, trabalha bastante para que os alunos tenham essa oportunidade também de sair do país e conhecer a cultura em primeira mão. E pode parecer muito, muito, muito difícil. Eu preciso ser proficiente, eu preciso estar num bom nível de japonês, mas nem sempre, porque eles entendem que a gente está indo para lá para aprender, então as universidades são bem abertas a alunos com N3, alunos com certificado de proficiência em inglês. Então, existem várias oportunidades para todo mundo tentar, e quanto mais gente conseguir passar e conseguir ir para o Japão, melhor para a gente e para eles, porque nós estreitamos os nossos laços. Eu acho bem essa parte da habilitação bem legal e também poder conhecer bastante gente que vem do Japão para cá. É muito interessante essa troca cultural que a gente tem. Somos uma grande família, nem sempre todo mundo se dá bem, acontece, como toda família, mas nós, senpais, estamos aqui para ajudar quem está entrando agora. E a gente espera que bastante gente se anime para vir para o japonês, participar dessa família com a gente e aprender todos os dias alguma coisa nova. Da minha parte é só isso, então muito obrigada, pessoal, por terem ouvido a gente até agora. E aí, se você quiser complementar, fique à vontade, Tomás. Eu acho que você falou mais do que precisava. Eu acho que a gente acho que tocou todos os pontos mais importantes. Vamos abrir agora espaço para perguntas, que talvez tenha alguma coisa que tenha passado, e vamos ver se precisa mais alguma resposta. Obrigada, Lica. Obrigada, Alissa. Obrigada, Tomás. Eu vou fazer as questões que chegaram aqui para mim. Perguntaram aqui várias coisas, então as que já foram respondidas, só ignorem. Ou então respondam de novo se quiserem. Através do intercâmbio, é possível conseguir trabalho ou conexões lá com intenção de trabalhar lá após residência? É uma pergunta. Os livros em literatura japonesa têm que ser lidos no original ou usam em português e japonês? É possível pegar matérias do japonês como optativa para outras habilitações? É possível um estudante daqui conseguir dar aula em uma universidade no Japão
e se é requisitado ou tem mercado para isso também. Me disseram que os alunos do japonês têm contato com os intercambistas da USP para a prática de conversação. É verdade? Os cursos do Centro de Línguas são abertos para alunos de outras habilitações? Sim. O diploma da USP é válido no exterior? Se eu quiser lecionar em uma universidade japonesa, o diploma da USP será válido? E por último, existe bolsas de intercâmbio oferecidas aqui no Brasil ou pelas universidades japonesas que custeiam os alunos parcialmente ou totalmente? Se sim, como funciona? Então, algumas perguntas, acho que a Alissa e o Tomás podem fazer, podem até responder, não é? Essa do, por exemplo, que vocês estão mais diretamente envolvidos, né? Esse do intercâmbio. Vocês querem conversar, comentar alguma coisa? A gente tem basicamente a bolsa da Alcane, né? Que ela é um valor fixo de 20 mil reais, que é a que eu recebi para ir para Kanagawa. E aí o restante não é o bastante para cobrir todas as despesas. Vai ser necessário um pouco mais de dinheiro, ainda mais agora com a alta do dólar. Mas é uma boa bolsa, né? Melhor do que ir para lá sem nada. E tem a bolsa JASO, que algumas universidades do governo japonês oferecem, que é 60 mil ienes por mês. Calma, gente, ien é outro valor. Parece muito, mas não é tanto dinheiro assim, mas também dá para você se virar bem lá. E como é em ien, não desvaloriza, como a bolsa recebida em real. A gente tem a bolsa Reiwa Nakajima, Paz Nakajima, que é uma ótima bolsa, excelente demais, e ela cobre todas as despesas. O único problema é que eles exigem N2. Eu não sei se eles vão mudar novamente as exigências, mas eu sei que no ano passado eles trocaram para exigir N2. Então ficou um pouquinho mais difícil conseguir ela. E a bolsa do Next, que é a bolsa do governo japonês mesmo. Essa eu não sei o valor mensal, mas é por ien também, então não desvaloriza. E a minha amiga foi pelo Next e ela falou que ela não passou necessidade nenhuma, o dinheiro que eles davam foi suficiente para ela viver lá sem precisar trabalhar, porque bolsista Next não tem permissão de trabalhar. Bolsista que vai com a bolsa da USP, como eu pretendo ir, você tem permissão de trabalho no Japão. Agora, se você for com o Reiwa Nakajima e com o Next, você não tem permissão de trabalho. Então, você só tem aquele dinheiro e o que você conseguir juntar antes de ir para lá. A JASO, eu não me lembro, não sei exatamente se você tem permissão de trabalho, mas eu creio que também não. Teria que pesquisar aí para saber certinho. E no momento, essas são as bolsas que a gente tem disponíveis para os intercâmbios para o Japão. Ok, acho que é isso. Não sei se deve ter respondido, né? Aí eu ia falar para o Tomás, você não quer comentar um pouquinho a questão dos intercambistas, né? Se tem relação, como é que é, aquela coisa do Hanashikai? Claro. A gente tem um contato muito forte com o intercambista. Tem alguns programas, acho que é alguma coisa Friends, vocês sabem, né? USP iFriends. USP iFriends, que é uma das formas como começou a interação. Mas, em geral, é só eles frequentam as aulas do japonês, é comum que eles frequentem para ter uma noção de como é o ensino por aqui, e a gente acaba tendo bastante contato. Os intercambistas japoneses, em geral, são sempre ótimos, são pessoas incríveis. Eles gostam, tipo, não só na faculdade, são pessoas que gostam que você leve elas para conhecer a cidade, tem bastante coisa para mostrar, né? Então, assim, tem o Hanashikai, que é uma coisa mais focada, quando funcionava normalmente era pegavam um horário da semana, normalmente de tarde, em que iam os alunos, iam os intercambistas, se encontravam
e aí é um negócio de conversação, que vai trocando idioma, colocava um tema, mas fora disso, eu acho que a influência que tiveram, pelo menos em mim, era ainda maior. Então era sair, ir para o bar, eu fiz bastantes amigos e ainda mantenho contato, que já voltaram para o Japão. Então, tem bastante oportunidade para você, assim, ficar amigo de um japonês, alguém que é nativo da língua, para te ajudar também. E você ajudar eles também. Inclusive porque tem aquela dinâmica, né? De vocês ensinarem português para eles, né? Sim. Então, vocês acabam treinando, né? E o ensino do português para estrangeiro. Também é uma coisa importante, né? Que eu não comentei ali nos slides, mas nós temos muitos senpais de vocês, né? Pessoal que já está formado, que trabalha exclusivamente com português para estrangeiros, né? Aí deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa ajudar. Então, sobre o centro de língua, acho que vocês já tinham comentado enquanto estavam falando, né? Ele é aberto para qualquer, para a comunidade USP e o valor é simbólico, na verdade. Então, não tem só de japonês, né? O centro de língua ele tem também de inglês, cursos de inglês. Não sei se agora tem de espanhol. Né? Então, aí, antes tinha do russo, mas acho que não tem mais, mas árabe também tinha, mas é meio sazonal. O japonês sempre está lá, né? Meio que firme e forte. Então, esses cursos, eles têm dois objetivos. É uma coisa mais focada e prática, é mais como um curso tradicional de língua, né? Foca na conversação, né? No dia a dia, tal. E também esse segundo ponto, que é mais em conta do que essas escolas normalmente particulares que existem em São Paulo. Tem ótimas escolas, mas elas são caras, né? Então, é um jeito de ajudar, digamos assim, não só os alunos de japonês, né? Mas também a comunidade USP e de fora, né, da sociedade também. Né? São cursos muito bons. Normalmente tem alunos nossos que querem focar nessa área de ensino, normalmente eles são os monitores, ajudam, né, a educadora, tem a Lilian lá, né, Liliane, que é a professora Liliane, que foi contratada como educadora do japonês, ela era da Aliança Cultural Brasil-Japão, e ela coordena uma equipe de monitores justamente para desenvolver esse lado mais de quem vai trabalhar com a língua nesse sentido. Aí, que mais que perguntaram? Eu coloquei assim, meio por cima, mas aí, Esther, você me avisa se eu pulei alguma coisa, tá? Se do centro de língua já foi, intercâmbio já foi, aí diploma USP, né? Se eu quiser que eu repita as perguntas, eu posso repetir. Não, então eu vou falando aqui, você veja se eu já tô. Se faltar, aí você me fala, tá bom? Algumas coisas eu já coloquei aqui. Diploma da USP ser reconhecido no Japão, aí é caso a caso. Né? Depende da universidade que você for, depende de o que você vai fazer lá. Aí é realmente caso a caso. Assim como eu falo eu assim porque atualmente estou coordenadora do japonês. Eu recebo muitos diplomas do Japão, né, de universidades japonesas que querem validar aqui no Brasil, porque muitos querem, inclusive, trabalhar aqui, fazer pesquisa aqui, porque trabalha com essa coisa do nipo brasileiro, aí só tem que vir para cá. Enfim, aí a gente aí é caso a caso, por exemplo, eu não vou poder, já aconteceu uma vez de vir um diploma de turismo, a pessoa fez turismo no Japão, tudo bem que focou em assuntos do Brasil, etc., mas eu não posso validar, certo? Eu preciso comparar, tudo bem, que é japonês, dentro do curso de turismo tem língua japonesa, cultura japonesa mesmo lá, que teoricamente a pessoa pensa igual o nosso aqui, mas não é. Aqui nós temos o português, isso não tem como, sabe? Os alunos eles aprendem é um foco muito específico, então é caso a caso. Então, eu tenho uma equipe de professores que eu peço para analisar o currículo para não ter essa defasagem, né? Entre os nossos alunos, né, e esses que vêm de fora. Eu tenho vários casos de diploma de validação, por isso que eu falo que o mesmo acontece do outro lado. Então, os nossos alunos pedindo
também lá, dependendo de onde eles estão indo, em que universidade vai ter alguém, uma equipe também para dizer se vale ou não vale, né? Então é caso a caso, não tem jeito. Outra coisa é se você indo lá como intercambista, mas acho que, né, a Alissa respondeu, né? Assim, quando você ganha uma bolsa de estudos, pressupõe que essa bolsa é justamente para te ajudar com os custos de comida e alojamento, que normalmente é bem mais em conta, né? Na verdade, eles pagam menos em dinheiro, mas eles já estão pagando uma parte de alojamento, comida, tal, sabe, é tudo mais em conta. Então, quer dizer, eles já estão pagando indiretamente. Então, eles querem que você se dedique aos estudos. Então, se você fica pegando muito bico, fazendo muita coisa, você não vai focar nos estudos. E um ano passa rápido, né? Um ano a gente pressupõe que tem que ser dedicação 8 horas exclusiva todo dia. Então, você não pode ficar trabalhando, né? Então, por isso, é pro bem do aluno que eles não querem que vocês trabalhem, né? Porque eles querem que vocês aproveitem esse um ano como o ano divisor de água na vida de vocês, né? Se vocês levarem isso a sério, isso acontece mesmo, né? Então é por isso. Normalmente as bolsas do MEXT são bolsas muito boas, sim, né? E acho que, se não me engano, é mais de 130 mil ienes. Então isso dá para viver. 100 mil ienes dá para viver, né? Alunos, né? Vocês estudantes, dá para viajar, tal, né? Tem outros ajustes indiretos, por isso que a gente não está contando aqui, mas, por exemplo, quem vai no MEX tem ajuda de livros, por exemplo, você tem direito a comprar livros, acho que não sei se é 20, 30 mil ienes, para você comprar livros da sua área de pesquisa, certo? Porque tem uma bolsa do MEX que é exclusiva para quem é de língua e cultura japonesa, literatura japonesa, que é para os alunos de letras japonesas. Então, eles querem formar pesquisadores. Então, se a ajuda de custo de livros é em cima disso, porque são alunos que vão ser ponta, né? Vão trazer pesquisas novas e eles trazem esses livros também, né? Então, é um pouco por aí. Se tem optativa, que passei muito rápido também, né, lá, mas assim, literatura 1 e 2, língua 1 e 2 e cultura 1 e 2, né? São essas disciplinas que a gente abre optativa. As demais não, porque aí já linkando com a pergunta como é que se estuda literatura japonês, no currículo anterior ainda estava meio misturado, assim, às vezes usava só japonês, às vezes usava o português comparado com o japonês. Essa nova estrutura de literatura, que agora que a gente está entrando no primeiro e segundo ano, ano que vem a gente de fato vai estar com um currículo totalmente novo, né? A intenção é usar os originais. Então, agora vai ser a dinâmica um pouco diferenciada. No Literatura 2, a gente já está introduzindo o japonês com o português junto, para aí acostumar, porque tem optativa, então a optativa não vai estar lendo Nihongo, certo? O japonês. Então, a gente está fazendo uma estrutura de ler em japonês e trabalhar o que está em tradução. Porque aí, tanto quem é do japonês ainda vai começar a escutar, entender um pouco mais o japonês, como o pessoal que não sabe nada de japonês e não precisa, no caso, veria pelo português, aí conseguir fazer análise, entender um pouco da história, das correntes literárias, que hoje a gente começa no moderno, né? E chega no contemporâneo. Antes a gente não conseguia chegar, mas nem que a vaca tussa no contemporâneo. Então, a gente agora faz ao contrário. No 3, a gente vai começar a trabalhar textos contemporâneos que são mais próximos da língua 3 e 4 que eles estão aprendendo. Então, eles vão ver língua, gramática, estrutura linguística, papapá, e na literatura eles vão ver isso na prática. Então, a gente espera que com isso consigamos avançar bem, inclusive em níveis de proficiência para os novos alunos que vão juntar essas duas informações, né? E mais? Sobre residência, né? Saiu alguma coisa assim, né, Esther? Acho que era a primeira pergunta que você fez. Através do intercâmbio, é possível conseguir trabalho ou conexões lá com a intenção de trabalhar lá após a residência. Então, isso é um caso, eu até brinco com os alunos que teve uma época que eu falei assim, não vou mais mandar meninos para lá. Porque eu tenho muitos orientandos meu ex que hoje estão casados. É bom porque quando eu for para lá eu tenho lugar para ficar, né? Vários lugares do Japão. Eles foram assim, meio que, eu vou lá um ano, né? Aí depois gostou, aí acaba
fazendo mestrado, depois faz doutorado. Eu tive uma grata surpresa, por exemplo, quando eu fui em 2018 para o Japão, eu fui fazer uma palestra na Kyoto University, aí eu vi que estava um clima meio estranho assim, aí quando eu entrei na sala de professores, um aluno meu, ele tinha sido contratado para ser professor de lá, assim, e assim foi uma surpresa enorme, assim, foi uma grata surpresa mesmo, quer dizer, e tem vários outros que já estão trabalhando lá há um tempo e acabaram casando e ficando mesmo. Então, eles trabalham em áreas governamentais, normalmente, em áreas de diplomacia, né? Ou escolas de português, né? Que são bilíngues. Então, esse é um outro campo que eu nem falei, né, porque é bem novo, mas a gente vê que o Japão, esses novos convênios que estamos fazendo, eles têm essa preocupação de querer que nós enviemos bolsistas que queiram ensinar português para as crianças lá no Japão, ou que sejam intermediários, né, entre os pais e as crianças, dentro da escola, como uma consultoria, né, como um consultor, digamos assim, para trabalhar essas questões entre os brasileiros, né, os pais brasileiros que não falam bem japonês e as crianças que já falam muito bem japonês. Precisa ter uma pessoa ali no ensino que consegue lidar com essas dificuldades, essa coisa mais pessoal, né? Para poder trabalhar. E nós temos hoje o quê? 8 escolas já no Japão, né? E dá para aumentar mais 4. Quer dizer, a tendência é lá para frente também nossos alunos estarem indo lá para realmente ajudar nessa parte dos decassegues, né? Dos brasileiros que já ficaram lá e já vão ficar por lá, não vão voltar esses também, né? São trabalhadores que deram certo, enfim, né? Agora vão ficar por lá. Então, eu acho que é um pouco isso. Não sei se respondi, mas residência seria nesse sentido, né? Mas temos muitos casos. Só complementar com uma coisa, que não só do português também, aqui no Brasil, bastante gente que é mais familiarizado com o inglês está com uma procura bem forte também de pessoas que ensinam inglês para japoneses e japonês para o inglês também. A minha mãe, particularmente, ela mora na Austrália e, assim, é muito grande o número. As empresas estão procurando forte também pessoa que pode atuar como intérprete nessas divisões. Então, não só no português, se a pessoa é mais familiarizada com outro idioma, o inglês aqui é mais ou menos comum, tem essa área também. Que bom que você complementou, Tomás. É verdade, eu nem pensei isso. Quer dizer, ou seja, gente, letras é tudo de bom, né? Independente da língua que você fizer, você tem, na verdade, muito campo, né? É só não ter preconceito, né? Eu acho que tem um pouco isso. Acho que a parte de ensino tem muita coisa para se fazer, tem muito material didático para a gente poder desenvolver, para facilitar, para, sabe? Tornar esse aprendizado muito mais prazeroso. Mas acho que o que é mais importante, né, nisso tudo é você saber que toda paixão também tem um lado, né, complicado, né? Então, você começa uma língua, vai ter que ter pelo menos 3 momentos da sua graduação para você dizer que vai se formar, sabe? O primeiro momento que eu acho, que eu passei também, né? É aquele momento assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Você não sente que está evoluindo, você sente que fez a escolha errada, você acha que nunca vai conseguir fazer alguma coisa com o que você está aprendendo. Você sempre vai tentar, sei lá, achar que não vai conseguir, né? De qualquer modo, né? E aí você fica meio baqueado, assim, é aquele momento isolado, né? A Alissa falou que é uma grande família, mas nessa hora é bom a família. Um vai te puxando, senão você vai ficando no canto, 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 canto. Mas não é porque você não é capaz, né? É um momento, todo mundo passa por isso. Aí o segundo momento é aquele que você chega a chorar mesmo, só desespero, assim, meu Deus, né? Meu Deus, eu não consigo ver nenhuma perspectiva. Isso também já faz parte, né? E o terceiro momento, que eu acho que é o mais assim, quando você volta do intercâmbio, você acha que com isso já está tudo aberto o caminho para você, e às vezes não, é o começo, não é o fim. Não pode pensar que o intercâmbio o objetivo final do curso é o intercâmbio. Não, o intercâmbio é o começo de tudo, porque normalmente quando você vai lá, você vai voltar com muita experiência de vida, de pessoas, né? Essa coisa de você conviver com várias pessoas de várias culturas, né?
Você vai conseguir aprender a falar mais, entender mais, e aí sim você já está mais preparado para começar a fazer alguma coisa. Então não pode pensar que é o fim, tem que pensar que é o começo. Então isso também é uma coisa que eu percebo que algumas pessoas passam por essa fase, né? Meio que fica perdidinho, assim, sabe? Tipo, ai meu Deus, agora eu preciso formar, o que que eu vou fazer? Sabe? Que é normal também. E aí, com o tempo, né, você vai começando a perceber que olha, abre caminho aqui, se você for fazer uma entrevista em algum lugar, você passa, por incrível que pareça, antes você não passaria, mas agora você passa. Você é um objeto de desejo de muitas empresas japonesas, com certeza. Eles pedem, os alunos sabem, a gente põe vários, coloca assim no mural, né? Coisas de emprego, não sei o que, aquilo a gente seleciona algum, gente. E a gente não quer que vocês também entrem fria, né? Então a gente dá uma meia pesquisada, assim. Mas se aquilo lá já é uma parte, imagine o que vem de oferta de emprego para vocês, alunos, né? Então, eu acho que tem um pouco isso. Então, não se desesperar achando que as fases não existem, as fases ruins existem justamente para a gente poder, quando sai dessa fase, sair mais fortalecido para, né, ter uma motivação própria para continuar estudando, né? Acho que isso é importante. Acho que é isso. Eu respondi tudo, Esther. Aliás, nós, né? Já sim, responderam tudinho. Tá Muito bom. obrigada. Se tiverem mais Imagina. alguma consideração para fazer, Alice, você quer começar? se não houver nenhum, eu vou fazer o encerramento. Bem, só então deixo um convite. Eu convido todo mundo, espero que a gente tenha conseguido gerar algum interesse. É aquilo, eu sou apaixonado pela habilitação, não me arrependo, e eu passei já por sólidos 2 dos 3 momentos que a Lika já falou. Mas é um convite, eu espero que tenha gerado algum interesse. Tem muita coisa que essa habilitação pode trazer. Espero ver o pessoal no karaokê ano que vem. Eu Boa agradeço noite. também a atenção de todos, agradeço os elogios que ali vocês fizeram para mim, mas enfim, eu gosto muito de dar, gosto muito do que eu faço, eu aprendo muito com vocês também. Eu acho que em parte é porque vocês são esses fofos, assim, por isso que a gente também consegue tentar fazer o máximo também, como vocês estão fazendo. E se, né, acho que a próxima, quando que vocês precisam decidir? Acho que é mês que vem, né, já, né, habilitação? Ou não? Vai ser no dia 1º de novembro, até o dia 30 vai ser a escolha. Ah, é? Ah, tem um mês então, né? Então tá bom, eu acho que é o que o Tomás falou. Então, para quem decidir, já vou só avisar uma coisinha para não causar um mal-estar depois. Já faz o quê? Uns 3 anos, né? Que é difícil entrar às vezes no japonês por conta dessa questão que você já falou, né? Do ranqueamento e tal, às vezes não Exatamente. dá. Mas não desanimem não, tá, pessoal? Tem muita coisa legal para fazer na letras como um todo, não é mesmo? Então, hoje a gente teve sorte de estar aqui sozinho falando japonês, mas se tivesse o árabe, vocês iam sair daqui com dúvidas. Com certeza que o árabe também é outra língua maravilhosa, que também tem muita coisa para ser feita. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora. Eu quero agradecer também aos alunos, né, ao Tomás e à Alissa. É muito importante vocês estarem aqui colocando tanto a professora, né, colocando sobre a habilitação, quanto vocês colocando o ponto de vista dos alunos e tentando, né, atender um pouco às angústias dos calouros. Como eu falei no comecinho, foi um ano bem difícil. Esse ano também vai ser difícil a escolha da habilitação, com o processo de ranqueamento por conta do EAD, né? Enfim, é muito importante mesmo vocês estarem dando esse suporte para os calouros, falando sobre habilitação e tudo mais. Eu quero muito agradecer em nome de toda a gestão Pulso Latino do CAEL,
Eu quero dizer que qualquer dúvida que restar sobre a habilitação, pode procurar a gente e também pode procurar o departamento. Vamos nos ajudando nesse momento difícil. Nos próximos dias vai ter as habilitações. Desculpa. Vai ter as habilitações do francês, do russo, na quarta, italiano e chinês. Na quinta vai ter a licenciatura e a mesa de encerramento. E, como eu disse mais no comecinho, vai ter também a do árabe, que teve que ser adiada para sexta-feira. Então, não percam. É isso, muito obrigada.